preparar a pauta da reunião, conferir se os gráficos estão corretos, checar as informações sobre o crescimento da instituição, pagar as contas, verificar os extratos, onde isso vai parar. Preciso mudar isso. O que eu estou fazendo? Deus, qual é a minha parte? Meu papel? Para que eu fui chamado? Olhar para o outro com um sorriso, abraçar mais, servir aos outros, suprir as suas necessidades, doar mais de mim e do meu tempo para o teu propósito, te conhecer mais, Senhor, ter mais tempo contigo, reconstruir. Queridos, que Deus é poderoso, isso é inexplicável. Eu não sei se agora nos assistindo, se aqui presente nesse lugar existe algum ateu, mas até mesmo você, por não acreditar em Deus, se veio a esse lugar, você teve a mínima compreensão de que Ele de fato é poderoso e pessoas se unem aqui devido ao poder dEle. Então que Deus é poderoso, nós compreendemos. Mas será que nós entendemos que Deus de forma nenhuma retém o seu poder? O poder de Deus em nada é utilizado para o seu favor, no sentido de existir na natureza divina necessidades de que seu alto poder supra. Não. Pelo contrário, Deus só é poderoso porque Ele decide presentear um povo com o seu poder. Porque Ele decide abençoar vidas com o seu poder. Mas, diante da constante inconstância que nos persegue, diante dos grandes abalos da vida, os desastres da vida, aqueles momentos de choque, como experimentar o poder de Deus? Como não ser destruído? Como dar continuidade? Eu preciso confessar aqui a vocês que os últimos meses foram os meses mais difíceis da minha vida. Talvez eu já vivi momentos difíceis, mas não nessas proporções. Um dualismo, não filosófico nem tampouco religioso, graças a Deus. No entanto, existencial. E me explico melhor. Alguns meses atrás, enquanto eu estava com minha família aqui, prestando um culto ao Senhor, meu pai teve uma parada cardíaca. A mensagem tinha começado, não tinha mais de 15 minutos. E se nós não tivéssemos uma unidade de pronto atendimento, eu acho que a 2 quilômetros aqui, a 3, meu pai teria chegado a óbito. Teve que se submeter a um cateterismo, e o cateterismo foi claro. Disse, olha, que é morte súbita. Qualquer momento, qualquer desmaio, pode paralisar o coração, e daí não haverá vida, não haverá condições de continuar a viver, se houver sequelas. Então, imagina, essa incerteza, e ao mesmo tempo, eu terminando de ajeitar as coisas em casa para a chegada da nossa primeira filha. Meus irmãos, quando minha mãe ligava para mim, faltava sangue. Sabe quando falta chão, que você começa a se tremer? E diante desse dualismo eu vivia a precoce saudade da hipótese de perder quem eu amo, e a extrema felicidade de receber quem eu nunca tinha visto na vida, apenas senti alguns chutes, na grande maioria depois das 10 da noite. Isso já mostrava que ela não ia dormir de madrugada, como de fato não dorme, e eu não sabia disso. Porém, diante desse dualismo eu disse, Senhor, cercado de tantas inconstâncias, de momentos de alegria, mas que são paralisados por momentos de tristeza, por momentos de tristezas que são, muitas vezes nos traz, existe momentos de alegria para que possamos ter um fôlego para andar. Gente, a pergunta é, será que podemos resistir aos desastres e abalos da vida? Será que nós podemos resistir às tragédias da vida? Será que nós podemos resistir àquilo que acontece que nós não compreendemos? A resposta é sim, para aquele que através do poder de Deus experimenta o segredo do contentamento. E eu quero que você abra sua Bíblia agora, por favor. Livro de Filipenses, capítulo 4. Vamos ler, diz assim:
Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Palavras do Senhor, amém? Palavras poderosas, palavras que vêm regadas de tantas lições. E nós teremos alguns princípios aqui. A igreja em Filipenses, a igreja de Filipos era a paixão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um amor por aquela igreja. Talvez por ser uma igreja que tão prontamente sempre o ajudou. Nos recordemos de Epafrodito, que foi certa vez até Roma levar uma oferta para o apóstolo Paulo. Mas essa igreja é especial na vida do apóstolo Paulo, porque ela nasceu em momentos de muitos conflitos, e o apóstolo Paulo decidiu ir até Filipos, passou ali algum tempo, iniciou essa igreja, e eu não sei qual trabalho pioneiro você já realizou, mas imagina, você começar uma atividade, confiar algumas pessoas, e as pessoas só trazerem bons feedbacks para você. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. No entanto, queridos, o apóstolo Paulo escreveu essas palavras aqui que nós acabamos de ler, em um momento de profunda incerteza em sua vida. O apóstolo Paulo está falando sobre alegria, meu irmão, mas ele estava aguardando a sentença de morte do Império Romano. Ele estava preso em Roma, por ser defensor, por ser comunicador do Evangelho de Cristo Jesus. Ele é preso, e enquanto ele está nos seus últimos minutos, imagina, nossa, o apóstolo Paulo foi um homem como eu e você, foi um ser humano como você, mulher. Imagina o apóstolo Paulo, imagina nós, semelhantemente, prestes a sermos condenados, sentença de morte, por algo injusto aos olhos humanos, mas não aos olhos espirituais, pois Jesus já tinha dito, felizes os que forem perseguidos. Então todos os mártires não sofreram maldição nenhuma, pelo contrário, cumpriram o glorioso chamado pelo qual Deus os comissionou. Então o apóstolo Paulo, nesse exato momento, onde as circunstâncias eram totalmente incertas, onde as constantes inconstâncias poderiam levá-lo ao momento de súplica, ao momento de questionamento, ele decide falar sobre contentamento. Por quê, meus irmãos? Na verdade, existe um poder sobrenatural quando nós aprendemos a agradecer ao Senhor. Quando nós entendemos que Deus tem controle de todas as coisas. E o livro de Filipenses é um livro muito bonito. Você pode ler em uma sentada só. Eu gosto muito do pastor Josemar, porque esses livros de 4, 5, 6, 7 capítulos da Bíblia, ele sempre nos aconselha, leia de uma sentada só. Sabe, você parar ali, sentar e você ler todo o livro. Filipenses resume-se. Primeiro capítulo, o apóstolo Paulo fala sobre a supremacia de Jesus. Não há nenhum na terra, nenhum homem, nenhuma mulher, por mais que torne-se alguém relevante para a sociedade, que tenha ganho dezenas, talvez não exista, mas prêmios Nobel da paz ou qualquer outra coisa, não há ninguém que seja semelhante a Jesus Cristo. Amém, igreja? Não há ninguém, nenhum personagem bíblico semelhante a Jesus Cristo. Nos tempos contemporâneos não há ninguém. Não existirá no futuro. Primeiro capítulo, o apóstolo Paulo fala isso. Em segundo lugar, ele fala sobre a necessidade de autonegação. Cristianismo é negar-se a si mesmo. Andar com Deus é negar a sua própria vontade. E ele fala sobre essa autonegação quando cita 4 exemplos. Primeiro, de Jesus Cristo. Negou-se a si mesmo, se submetendo à morte de cruz. Depois ele só cita seu próprio exemplo, que perseguia a igreja e depois tornou-se perseguido pela igreja por defender
a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Ele cita o exemplo de Timóteo, seu jovem amigo, seu filho na fé, e por fim de Epafrodito. No capítulo 3 de Filipenses, o apóstolo Paulo fala sobre a importância de cada cristão, eu e você, como discípulos de Cristo, defendermos os ensinamentos de Deus. Não basta apenas defendermos o que está na Constituição. Se porventura houver sintonia no que está na Constituição e está na palavra do nosso Deus, nós defenderemos. Mas qualquer lei humana que venha contrária à vontade de Deus, nós precisamos questionar, precisamos nos posicionar através da política pública. Então, enfim, no capítulo 4, ele trata de exortações finais. Nessas exortações finais, ele fala sobre uma possível discórdia que existiu entre Evódia e Síntique, e por fim, nos últimos versículos, agradece a oferta. Meus irmãos, primeira lição, primeiro princípio sobre o poder do contentamento, está no versículo 10, leiam comigo novamente: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. O que acontecia aqui? O apóstolo Paulo estava passando muita necessidade financeira, necessidade também básicas para a nossa vida, alimentação, qualquer outra coisa, e essa igreja em Filipos foi levantada por Deus para suprir essas necessidades. Primeiro princípio: Deus conhece os nossos limites, por isso não nos permite sofrer além do que podemos suportar. Precisamos tomar posse dessa verdade. O Senhor conhece os meus limites. Talvez o teu cônjuge não conheça os teus limites e vá trazer um problema para você quando você está cheio de problema. Talvez o teu patrão não conheça os teus limites e, pensando apenas nos seus honorários, nos seus lucros, coloque uma demanda sobrenatural para você fazer, que nas 40 horas semanais você não tem como ser humano capacidade de fazer. Talvez ele não conheça os teus limites, mas o nosso Deus é um exímio cuidadoso e sabe dos nossos limites. Com Deus não há traumas. Isso é maravilhoso. Imagina, o meu Deus não permite que sequela nenhuma ocorra na minha vida espiritual. O meu Deus não permite que traumas ocorram. O apóstolo Paulo entendeu que a sua vida estava sob o controle de Deus e que por isso não havia nada que o fizesse temer o futuro. O apóstolo Paulo torna a dizer: em plena espera da sentença de morte, não foi ansioso, não foi imperativo, não quis quebrar o cárcere nem coisa parecida, porque ele sabia que nada seria assinado por César sem a aprovação de Deus. Não existiria um pincel que viesse autenticar, não existiria um selo que viesse de corte alguma que não tivesse a aprovação de Deus. Não há luta que venha sobre a nossa vida que não exista a aprovação de Deus. Não há sofrimento que acompanhe a nossa história que não haja a permissão de Deus. Ele conhece os nossos limites. Amém, meus irmãos? Alegrem-se. Saia daqui pulando de alegria, meu irmão. Vá lanchar para comemorar. Deus conhece os teus limites. Deus conhece os nossos limites. Gente, se eu terminasse por aqui, eu já estava tão abençoado. Mas eu posso ir mais um pouquinho? Então vamos lá, nós estamos falando sobre o poder do contentamento. Não esquece, é esse o tema. O poder do contentamento. Segunda lição, versículo 11 e versículo 12. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Definitivamente, saber agradecer é o segredo da felicidade.
saber agradecer ao Senhor. Quando foi a última vez que você agradeceu pelos vales que você tem enfrentado, meu irmão? Quando foi a última vez que você disse: Senhor, obrigado por esse deserto? Que atitude é essa? Masoquismo, acabar com a própria vida, acabar com a história? Não, meu irmão. Então me responda, eu vou responder para você que está me questionando, por quê? Como é que eu posso agradecer? O cristão não se pega no circunstancial. O cristão se pega no que Deus falou no passado, conduz no presente para finalizar em um futuro. É entrar em um deserto e dizer: Senhor, Tu conheces o meu limite e essa luta já foi agendada no céu e tem hora para acabar. O diabo não vai acrescentar uma hora sequer, meu irmão. O inferno não tem capacidade de prolongar uma semana. Não há nada, porque o Senhor, Ele sabe muito bem. Devemos agradecer pelos milagres, mas também pelas provações, pelas bênçãos e pelas lutas. Aprender a ser resiliente. Muito se fala hoje no mundo corporativo: seja resiliente. Não leve para o pessoal. Meu irmão, na vida espiritual é a mesma coisa. Diante do pancadão da vida, seja um elástico. Vá até o limite, mas volte para continuar, para dar continuidade, não desistindo, indo adiante. Mas nós estamos falando, eu falei até agora apenas de um sofrimento do apóstolo Paulo. Eu quero agora que você abra a sua Bíblia e nós iremos ler um trecho da autobiografia do apóstolo Paulo. Vamos ver o que é sofrimento? Por favor, tenha 3 livros atrás de Filipenses. Abra em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Vamos ler? Olha só, meu Deus do céu. 3 vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Versículo 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Respira aí, meu irmão, que o negócio é sério. Respira fundo aí. Versículo 27. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. Meu irmão, essa pressão pode ser síndrome do pânico, pode ser depressão, é tudo aquilo que vem tirar a paz de um cristão, que ele está dizendo que enfrentou aqui como conflitos internos, tá bom? A minha preocupação com todas as igrejas. Meus amados, eu não quero desconsiderar tua dor. Pelo contrário, eu sou muito realista e me compadeço sempre que vejo alguém sofrer. Mas eu sou capaz de ousar em dizer que não há ninguém nesse lugar com a lixa de sofrimento semelhante a desse homem. Eu não estou cancelando tua dor. Você pode estar aqui no último fôlego de vida, amém, você está no lugar certo. Você pode estar assistindo agora de onde você estiver, no seu último fôlego de vida. Mas o que a palavra do Senhor profetiza sobre nós é que o Senhor nos manda diante de todo vale, de todo deserto, agradecer, porque Ele irá vir em nosso socorro, porque Ele conhece o nosso limite e o nome dEle será glorificado. Então nós precisamos entender isso. Se você, porventura, vem perdendo o sentido de viver porque o namoro acabou, eu quero te apresentar Jesus Cristo. Porque quando nós o temos como nosso Salvador, a gente não desiste de viver por uma posição civil de estar sozinho. Se você vem perdendo a sua fé, porque teus negócios vêm andando mal, e você está à beira da falência,
E isso tem te impedido de orar mais, de confiar no Senhor, de saber que Ele vai fazer um milagre. Eu quero te apresentar Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar. E com a vitória da cruz, nos garante todas as vitórias celestiais nele, por Ele e através dele. Se você tem blasfemado o porquê de Deus ter permitido essa enfermidade, eu quero te apresentar Jesus Cristo, que levou na cruz todo o poder e deixou claro que tem autoridade sobre toda a enfermidade, sobre a vida e sobre a morte. Nós precisamos sair desse nível de cristianismo, de não aceitar algumas coisas, sabe? Quando acabam com o meu conforto, quando vem sobre a minha vida, meu irmão, faz parte da caminhada cristã os desertos, e louvado seja Deus por eles, amém? Faz parte da vida cristã os vales, e louvado seja Deus por eles. Mesmo enfrentando tudo isso, o apóstolo Paulo não desistiu da sua vida com o Senhor, porque assim como a história, ele tinha um antes e depois de Cristo. O túmulo está vazio. O túmulo de José de Arimateia está vazio. Aquela pedra gigante não foi capaz de deter Jesus. Os guardas que estavam prontamente lá para proteger não foram capazes de deter Jesus. Sabe por quê? Porque Deus queria o nosso Redentor vivo para dar a última palavra na tua história. O Senhor queria o teu Salvador vivo para realizar milagres em tua vida e mostrar que a nossa vida, o nosso viver tem que ser sim conduzido pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, glorifique o nome daquele que é, que reina, e aplauda o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia! Volte para Filipenses. Filipenses 4, agora o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler todos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Antes de trazer os princípios, eu quero falar algo. Nós precisamos compreender esse versículo. Eu não condeno quem usa no carro. Tudo posso naquele que me fortalece. Use, mas eu trago uma reflexão. Irmão, que se você não tivesse um carro, se você andasse de ônibus, e o seu ônibus, a sua parada é a última, vem lotado, e muitas vezes, na maioria das vezes durante a semana, o motorista não passa direto. Você teria coragem de adesivar na sua mochila: tudo posso naquele que me fortalece, andando em um ônibus cheio? Pois se você adesivasse em sua mochila com a mesma alegria que você adesiva no seu carro zero, você entendeu esse versículo. Se ao receber um milagre do Senhor, você posta no Facebook: fui curado, não vou ter mais, fazer mais quimioterapia nem nada, e você posta lá: tudo posso naquele que me fortalece, amém. Mas se ao receber um diagnóstico, que a medicina não viu ainda a cura para a tua enfermidade, que você tem poucas semanas de vida, você com o mesmo intuito, não com a mesma alegria, seria impossível, mas com o mesmo valor e concepção, você postaria: tudo posso naquele que me fortalece. Se sim, você entendeu o versículo. Imagina, você abre uma empresa, meu irmão, e você tem tudo para dominar o mercado, você tem tudo para, tornar-se exemplo, ficar no topo, enfim, ser um homem ou mulher de sucesso, e você diz: eu vou colocar, essa placa lá no meu escritório: tudo posso aquele que me fortalece. Se essa mesma placa te acompanhar no teu currículo, porque há 6 meses você está desempregado, e você diz: tudo posso naquele que me fortalece, você entendeu esse versículo. Queridos, poder tudo naquele que me fortalece não era entender que Deus vai evitar que passemos por um momento de fome, como de abundância. O apóstolo Paulo disse: eu sei os extremos da vida, eu sei os 2 momentos da vida, uma alegria plena com uma tristeza inexplicável. No entanto, tudo eu posso suportar naquele que me fortalece. O sentido desse texto é esse: eu posso enfrentar uma alegria
inexplicável, porque eu posso experimentar essa alegria naquele que me fortalece. Eu posso estar em um momento de dor, momento, sabe, onde a dor me leva a uma depressão, a uma desistência de sonhos, de projetos, mas num pouco de fôlego que eu tenho, eu profetizo, eu posso suportar essa dor, porque sei em quem tenho crido. Amém, queridos? Independente do que sejamos vivendo, nós iremos compreender a divindade de Jesus Cristo, o poder sobrenatural do nosso Salvador, o poder do Pai, do Deus Pai, do Espírito Santo que como Consolador nos acompanha, dizendo: não importa o que eu venha passar, não importa se tudo que eu investi venha por água abaixo, eu posso suportar. Primeira lição: o mundo não estava em suas mãos, logo Paulo não era poderoso para decidir ou determinar o curso da sua vida quanto aos seus mistérios e desafios. Não há ninguém aqui capaz de desenhar o que vai acontecer daqui a uma hora. Nós podemos projetar, mas com exatidão ninguém pode afirmar. Em primeiro lugar é isso. Eu posso todas as coisas no Senhor porque eu não sei o que me aguarda. Não tenho conhecimento. Segunda lição, acerca de suportar. Ele, o apóstolo Paulo, não era e sabia que não existe no mundo ninguém que seja um super-homem ou uma super-mulher. Christopher Reeve, o grande ator de Superman, fez 4 filmes, eu era amarradão nele, caiu do cavalo, ficou tetraplégico, e no ano de 2004, morreu por uma infecção. O que isso nos leva? Não há a pensar, não há Superman, não há ninguém tão resistente, não há ninguém que diga: não, eu nunca vou entrar num momento de dor, eu nunca vou sofrer, eu nunca serei abalado. Não, nós somos frágeis. Queridos, se uma virose nos pega em uma fila de banco e nos arreia uma semana, nós temos aí claro a nossa fragilidade. Mas uma lição: mesmo que o apóstolo Paulo tivesse que suportar, levar aquela sentença que estaria por vir, ele sabia que a força que o levava a andar não era sua mesmo, mas estava em Cristo Jesus. Eu sou fraco, eu preciso ser sincero com você e conjugar melhor essa frase. Nós somos fracos, mas há um Deus forte que não se separa um minuto sequer da nossa vida. Nós somos medrosos, mas há um Deus perfeito no planejar e no executar, que não se afasta um dia sequer da nossa história. Precisamos voltar à experiência que Abraão teve. Deus tinha grandes coisas para ele, Deus tinha uma nova história para ele, mas ele precisava sair da sua tenda e dar passos de fé. Para alcançar o contentamento, é necessário vincular a fé. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.